Olá, olá. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Vamos Debater Direito? Este é um programa patrocinado pelos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou o professor Silvano Alcântara, coordenador desses cursos. E o nosso programa é transmitido diretamente da TV Profissão para todo o Brasil e para o exterior também através dos inúmeros canais. Facebook, TV Profissão, YouTube e uma enormidade de outros canais. Hoje nós teremos um tema muito interessante que certamente você vai realmente prestar atenção. E trazemos para isso, para o debate, uma especialista. Né? Ela é advogada, especialista em direito do consumidor. Eu estou falando da doutora Elaine Christian da Fonseca de Farias. E o nosso tema de hoje, o que será? O tema é superendividados do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Olá, doutora Elaine, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Boa tarde, doutor Silvano. Boa tarde, doutora Jennifer. É um prazer estar aqui com os senhores e é um prazer estar falando com os senhores sobre esse tema que é de extrema relevância, não só para os acadêmicos, como também para as pessoas no dia a dia, na vida cotidiana. Eu espero que todos aproveitem ao máximo essa explanação. Perfeito, muito obrigado. Conosco também a minha colega de trabalho, tutora, uma das tutoras de nossos cursos, a professora Jennifer Manfrim. Oi, Gê, tudo bem contigo? Olá, professor Silvano, tudo bem? Olá, professora Elaine. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês falando sobre esse tema que é tão relevante, tão importante como o professor Silvano já falou. E olá, né, queridos telespectadores, é bom ter vocês aqui também, aprender um pouquinho mais sobre o direito do consumidor, porque esse é o direito que está intimamente ligado às relações que você realiza todos os dias, né? A professora Elaine vai explicar para a gente melhor, mas vai ser um tema muito legal. E é isso mesmo. Eu tenho falado em minhas aulas de direito do trabalho que o trabalho é imanente, é inerente ao ser humano. É uma das coisas que unem a todos os seres humanos, porque de maneira direta ou indireta, todos nós temos que trabalhar, não é verdade? Agora, um outro aspecto que também é inerente ao ser humano, com raríssimas exceções, é ser consumidor. Você também não pensa como eu? E aqui, diretamente, desde antes de nós nascermos, nós já somos consumidores. Quando nós estamos lá no útero de nossa mãe, nós somos consumidores indiretos. Por quê? Porque se compra muita coisa para nós. E na sequência, nós nascemos e começamos, sim, a consumir de tudo, de produtos a serviços, direta ou indiretamente. Mas será que todos nós sabemos quanto nós podemos gastar para justamente não ter que buscar em outros lugares as fontes de pagamento? Ou simplesmente, eu preciso disso, vou comprar e pronto, o pagamento eu me preocupo depois. Se assim for, talvez na hora de pagar, se por exemplo for uma compra a prazo, você não tenha como pagar. E aí, o que pode acontecer? São algumas nuances do que nós vamos debater hoje aqui. E eu passo de imediato a palavra para a doutora Elaine para que nos traga alguma coisa para iniciarmos o nosso debate. Diga lá, doutora. Boa tarde. Então, o senhor fez uma iniciação assim, maravilhosa. Eu gostei muito porque, realmente, nós já nascemos consumidores. E é da natureza humana ser consumidor. Todos nós somos consumidores. Mais ou menos, mas todos nós somos consumidores. E não só de produtos, daquela forma que nós costumamos ver, que é a compra, a comercialização, o comércio, de uma forma geral, o produto material. Nós somos consumidores intelectuais, porque nós compramos, né? Nós compramos conhecimento, nós compramos educação, nós compramos saúde através de remédios, enfim, nós somos consumidores de uma forma ampla e geral. E o que acontece? Mesmo não querendo.
Mesmo não querendo. Mesmo aqueles que dizem, eu sou pouco consumista. Você é consumidor, amigo. Não Sim, tem sim. jeito. Você consome, você precisa consumir. Né? Então, isso aí, mas esse conceito de consumo, ele só começa a aparecer assim, muito prático para a gente, historiograficamente dizendo, né? A partir do século XIX. Mas sempre fomos consumidores. Só botaram no papel aquilo que nós sempre fomos. E hoje eu estou aqui para falar com vocês porque o nosso Código de Defesa do Consumidor ele é de 1996, só que o direito ele é dinâmico. E a realidade ela muda numa velocidade que o direito não consegue acompanhar. Então aí vem as jurisprudências, né? Vem toda aqueles aparatos do judiciário para tentar continuar, né, dando respostas à população, à sociedade, de uma forma geral. Mas eu vou falar para o senhor que com o advento, com a vinda do século XXI, que aí começa, né, meus amiguinhos, de 2001 para cá, né, século começa, né, o ano mais um, né, então do século XXI para cá, essa mudança foi muito brusca e foi muito rápida, e a gente está tendo uma movimentação assim, muito dinâmica. E então, foi preciso o legislador pegar toda essa modificação, porque já não estava dando para fazer tudo através do judiciário, está enchendo muito o judiciário de coisas que lá fora e outros entendimentos já estão entendendo que não é para ficar tudo dentro do judiciário, e tentou-se fazer algo para poder justamente resolver essas questões, né? E desafogar também um pouco o judiciário. E aí surgiu, né, essa lei que o número da lei é 14.181, que é desse ano, de 2021, que fala sobre os superendividados. Essa lei, ela foi criada, doutor. É lógico que a gente sempre teve esse problema, tá? Mas os superendividados, eles tiveram uma visão maior, as pessoas começaram a visualizar mais quando nós começamos a ter a crise em 2016, né? Teve uma crise mundial, né, em 2016, uma crise econômica, e aí começou-se a ter um índice de desemprego muito grande, começou a ter um problema de renda muito grande, e começou-se a surgir vários novos problemas e que o direito precisava tratar. E estava sendo tratado... Sim? Professora, só uma observação, assim, é interessante, né, que a partir da vigência do CDC lá de 1990 até agora, somente agora, depois dessa crise que a senhora vai especificar aí melhor, é que eles pensaram em fazer uma política para resolver um problema. Mas se a gente for pensar, já é algo que estava acontecendo faz tempo, né? Eu não sei se você tem essa experiência. Porque eu, pelo menos, na minha experiência no judiciário, era assim, muita relação de consumo e muito problema, gente. Mas eu vou deixar a senhora continuar. Então, na verdade, assim, a gente sempre teve a gente já vem passando por esse problema já há um tempo, mas em 98 nós tivemos uma primeira grande crise, tá? Que era uma crise econômica mundial, e inclusive gerou questões políticas, porque são correlatos. Não dá para você falar de direito sem falar de política, não dá para você falar de direito sem falar de economia, principalmente no que tange à defesa do consumidor e ao direito bancário. Não dá para a gente falar, não dá para separar uma coisa da outra. E então, realmente, já tinha sido lançado, né, na década de 90 do século passado, né? Parece uma coisa assim distante, né? Mas a gente está numa travessia de 2 séculos, né? Às vezes a gente se perde nisso também, né? Sim, sim. Mas com o advento de tecnologias, com as vendas na internet, no telefone, os contratos sendo feitos através do telefone, pela internet, pelos aplicativos de celular, que
o que acontece? Esse tipo de contrato, ele não necessitava de assinatura. E aí, o que acontecia? Houve uma enxurrada. Foi assim, uma enxurrada de processos que acabaram no judiciário e nos juizados especiais, porque não tinha como o direito amparar aquilo, ainda não tinha. O Código de Consumidor, ele conseguia resolver alguns problemas, sim, mas ele tinha que ser adaptado ao caso real. Aliás, todo direito sempre tem que ser adaptado ao caso real. Isso é fato, né? Então, de acordo com essa sequência, né, principalmente da tecnologia, do advento da tecnologia, da globalização e dessa vinda de novas formas de contratar serviços e produtos. Quem diria, a gente que é um pouquinho mais velho, né, eu que estou ali nos meus 30 e muitos anos, né, quem diria que a gente poderia comprar um produto num aplicativo de celular? Quem diria isso lá em 2000, quando eu entrei na faculdade? A gente nunca imaginaria que a gente ia apertar um botão e tá tudo certo. Quem diria que a gente ia ter um cartão de crédito num telefone celular, né? E que resolveria uma compra a partir desse tipo de aplicativo, dessa forma tão prática. Mas isso gerou problemas. Isso gerou problemas porque não... Essa tecnologia vinda para a praticidade, eu penso que nesse aspecto foi negativa, no aspecto do consumismo em excesso, do superendividamento. Justamente por quê? Porque facilita demais a compra de tudo, de produto, de serviços e etc. Como você falou, você está ali com um aparelhozinho na mão e faz a compra. E principalmente, eu sou de uma época anterior, né? Que você pagava as coisas em dinheiro, em espécie. Aí você não enfia a mão no bolso para pegar o dinheiro, você não tem nem noção. R$10 ou R$1.000 é a mesma coisa. A mesma coisa que passar no cartão também, porque você não vê, não sabe o montante, o que significa aquele montante. Não é verdade? Creio eu que nesse aspecto, então, ajudou para o superendividamento também. Não é? Eu acho que não por acaso, professor Silvano, segundo uma pesquisa do NCE, que foi divulgada na Globo.com, o endividamento chegou a 71% dos brasileiros atualmente. Ou seja, um número muito alto, bem mais que a metade dos brasileiros estão com algum tipo de dívida. E essa questão que a professora Elaine comentou da tecnologia, ela só contribui para isso, porque como o professor Silvano falou, quando você tira o dinheiro da sua carteira para pagar, é uma coisa, você vê aquele dinheiro desaparecendo. Quando você usa o aplicativo, você não vê o dinheiro, você não vê ele saindo, você não vê nada. Eu mesma tive que me controlar porque eu estava gastando muito com esses aplicativos de comida, sabe? Às vezes eu estava lá sem fazer nada, não quero fazer isso. Eu vou pedir, e fui pedindo, no final do mês veio uma conta alta. É muito mais prático, né? É muito mais prático. E você não sente, você só sente quando chega a fatura e você se assusta, fala, mas como? Não, eu não comprei nada. Deve ser pensando, não comprei nada caro. É verdade. Não comprei nada caro. Porque antigamente nós parcelávamos coisas grandes. Vou comprar uma televisão, vou comprar um sofá. Não, agora eu vou comprar um lanche de R$20, eu tô lá. E essas pequenininhas vão somando. É assustador, mas tem que tomar cuidado. Sim, professora Jennifer. Mas o primeiro boom, inclusive, foi justamente na década de 90, quando começou a se liberar os cartões de crédito. Justamente foi a primeira liberação de crédito, que é normal do capitalismo. O capitalismo ele quer lucrar e ele não tem por isso que ele precisa de uma intervenção do Estado. Inclusive isso, caso você que é aluno ou que você que se interessa pelo assunto não saiba, está na Constituição, é função, está lá no artigo 5º, que é função do Estado estar balizando e ensinando a usar o crédito, né? Justamente porque a gente precisa desse ensino, porque veio uma enxurrada de formas de pagamento
tá? Que tiraram da pessoa, do consumidor final, né? Vamos colocar assim. Quem é o consumidor final? Eu, a doutora Jennifer, você que está assistindo, a pessoa que vai ficar com o produto, que vai comprar lá no final, né? O alimento, enfim, ou usar o serviço, tirou muito o conhecimento tátil daquilo, do quanto que efetivamente a gente está gastando. Então, a Constituição já tinha colocado lá em 88, tá? Mas colocou de uma forma ampla, né? Que era obrigação do Estado ensinarmos a usar o nosso crédito. Só que não existia uma legislação complementar, né? Depois veio o Código de Defesa do Consumidor, que também diz isso, tá? E hoje, veio também de uma forma muito ampla, né? E hoje o legislador entendeu que tinha que realmente fazer uma atitude com 70%, tá? Isso são dados do IBGE, são dados do IPEA, são dados do Bacen, falam da mesma quantidade, tá? Uns falam 71, outros falam 75, mas, ou seja, está acima de 70% a quantidade de pessoas que estão super endividadas. E aí a gente vai falar agora dessa mudança, que não é uma mudança, é uma adaptação, porque isso já está acontecendo, isso já vem, doutores. Se vocês para terem ideia, a Alemanha já utiliza isso desde a década de 90, tá? O ensino, né, de economia, vamos dizer, economia doméstica, saber utilizar os valores, né? Saber organizar o seu crédito. Então, isso não é novidade. A gente vê mesmo, professora, isso é uma coisa que nós vemos bastante nos filmes americanos, né? Que eles, nas escolas, têm a aula lá de economia familiar. Educação econômica, né? Nada mais é do que o planejamento, desde sempre, não é? Aprender a planejar. Isso aí se coloca para o resto das situações da vida, situações sociais, planejar uma viagem, planejar a busca do conhecimento, até onde eu quero chegar, se até uma universidade, um mestrado, um doutorado, enfim, de maneira geral, quero me casar, quando eu quero me casar, onde eu quero me casar, onde eu vou fazer a lua de mel, as coisas estão atreladas, andam de mãos dadas intimamente. E sem o chamado planejamento financeiro ou essa educação financeira como um todo, muita gente, especialmente no nosso caso do Brasil, fica com uma dívida chamada, entre aspas, impagável, na realidade, em virtude do seu rendimento. E eu não sei se a professora vai falar, creio que sim, mas aqui eu já coloco mais uma lenha na fogueira, porque certamente os nossos ouvintes vão pensar assim, mas eu não vou ser um super endividado nunca, porque o que eu tenho a pagar não vai chegar a 50 mil, não vai chegar a 100 mil e etc. Nós estamos falando aqui de valores, não é? Que o super endividado pode ser aquele que ganha e tem um rendimento de um salário mínimo. Ele pode estar na categoria de super endividado. Por quê? Porque está fora do equilíbrio, ou seja, ele está devendo mais do que ele tem de rendimento mensal, etc., e ficou totalmente incontrolável aquilo. Não é assim? Sim, doutor Silvano. Na prática, professor, só um adendo, é bastante comum que pessoas que ganhem muito dinheiro mesmo fiquem não serem super endividadas. Eu já, quando eu trabalhava no judiciário, eu via muitos casos que a pessoa, você pegava o lerite dela, ela ganhava mais de 10 mil reais, e falava, não, isso aqui não vou conceder justiça gratuita para essa pessoa, ela ganha mais de 10 mil reais. Ela vinha e falava, não, mas olha só, sou super endividado. Tava tudo já para pagar outras dívidas, era horrível, nossa. A gente acha que é uma coisa das pessoas mais pobres, né? Mas não é. Todo mundo pode entrar nessa. Sim, sim. Mas acontece o seguinte, segundo a Fundação Getúlio Vargas, lógico que os superendividados hoje, a maioria no Brasil, dos superendividados estão entre os pensionistas,
os trabalhadores com folha de pagamento e que estão até 5 salários mínimos, tá? São pessoas que, na maioria das vezes, perderam aquele status em que ele tinha, tá? E por isso se tornaram superendividados. Mas isso não quer dizer que pessoas ricas não possam se tornar superendividados, porque a realidade e a necessidade de cada classe social é diferente. E existem pessoas que ganham 10 e gastam 20. Claro. Então, o que falta, de fato, é o entendimento de economia, de guardar o entendimento econômico, né? Falta o esclarecimento financeiro, falta essa educação financeira, né? Eu gostaria, já que nós entramos já nesse papo, né, dos superendividados, vamos conceituar o que é superendividado, afinal? A gente está falando de superendividado. Excelente, professor. Excelente. Mas vamos o que é superendividados, né? Nessa lei, né, que é a 14.181 de 2021, eles já trouxeram até o conceito, para ninguém ficar na dúvida. Não tem mais dúvida, tá? Está no artigo 54A, tá? Parágrafo 1º, tá? Ele diz assim, é impossibilidade total do consumidor, pessoa física. Aí, o que acontece? Essa lei ela está tratando basicamente da pessoa física. Tá? Mas isso não quer dizer que o Código de Defesa do Consumidor ele vai deixar de tratar do microempreendedor individual, da microempresa, do funcionário público, não tem nada a ver. Ele está tratando de pessoa física porque hoje, como eu falei, a realidade, segundo a Fundação Getúlio Vargas, é de que a maior parte das pessoas que estão em superendividamento são aquelas pessoas aposentadas e pensionistas. E na maioria das vezes, infelizmente, é por causa daquelas financeiras que não buscam o histórico, não fazem uma pasta de crédito, né? Um estudo do crédito daquela pessoa antes de emprestar. E aí cria mais superendividados, né? Então, o que é o superendividado? Superendividado é aquela pessoa que perde a capacidade, tá, de pagar aquilo que ela já deve e o que é de futuro, créditos futuros, por exemplo, um parcelamento, né? Ela já não está conseguindo pagar o que ela já está devendo e ela tem que pagar aquilo que ainda vai vencer, né? Então é aquilo que já venceu e aquilo que vai vencer. Isso se configura os superendividados. São pessoas que recebem abaixo daquilo que elas precisam para arcar com as suas dívidas. Ou seja, independe de quanto recebe. Né? Sim, independe de quanto recebe. Independe. Só que no caso da Lei 14.181, ele está falando de pessoas físicas. Então, ele está tratando para resolver o problema social que foi gerado a respeito disso. Tá? Então, o superendividado, ele está com uma dívida, vamos colocar em exemplo, né? Eu gosto de usar aqueles nomes engraçados que eu aprendi na faculdade. O Lúcius, né? O Lúcius recebe R$1.000, o Melvio, né? Que a gente usava muito na faculdade. O doutor Leone gostava muito de usar isso. O Melvio lá recebe R$1.000 por mês, só que ele fez uma dívida parcelada, né? E essa dívida era de R$1.500, por exemplo. O Melvius, ele esqueceu que ele tem que pagar luz, água, se alimentar. E o próprio Código de Defesa do Consumidor, assim como a Constituição, no artigo 5º, coloca como mínimo digno para sobreviver. Então, se ele for arcar com todas essas dívidas que ele tem, ele não vai conseguir se alimentar, ele não vai conseguir pagar o botijão de gás, ele não vai conseguir pagar a luz. Portanto, o que o Melvis acabou fazendo sem querer? Ele acabou se tornando superendividado. Uma chave, assim, nessa lei, que eu achei muito boa nesse artigo, se fala de boa fé. Isso é muito importante,
Porque é muito diferente aquela pessoa que, por exemplo, ela se endividou porque ela comprou, esperando que ela tinha um salário X, né? E ela comprou uma determinada coisa dentro daquele parcelamento, só que foi demitida. Veio a pandemia, diminuiu a quantidade de valores que entra, né? O valor final de crédito dela, e ela se tornou um superendividado. Ela teve a consciência de que ela iria fazer isso. Ela fez isso porque se não der para pagar, não pago. Não, ela agiu de boa fé. Ela acreditava realmente que o valor que ela recebia, ela poderia arcar com suas dívidas. Mas aí aconteceu um fator externo, né? Por exemplo, a pandemia foi um fator externo que diminuiu muito a quantidade de crédito das pessoas. E esse valor que ela tinha foi reduzido. E ela acabou se tornando, as dívidas foram acumulando e ela acabou se tornando uma superendividada. E isso está muito bem descrito no parágrafo 1º, que dá esse conceito, né, que o devedor deve ser leigo, ou seja, ele não deve conhecer da economia, né, de toda essa questão financeira, né, e ele agiu de boa fé. Ele achava que poderia pagar e que não pôde. Sim, mas, doutora, veja, quando foi publicada a lei, nós discutimos, inclusive, no escritório, algumas situações subjetivas, na realidade. A boa-fé, ela deveria ser objetiva sempre, não é? Mas, às vezes, nós sabemos que não é bem assim. E nesse aspecto, principalmente, não é? Do que você está acabando de falar, onde se encaixaria aqui, eu estou colocando lenha na fogueira para o debate. Vamos que vamos! O consumidor contumaz, aquele que nós falamos que é compulsivo, ele age quando ele faz as suas compras de boa fé? Ele age pensando assim, eu vou conseguir pagar e depois por um motivo ou outro não conseguiu? Como que você vê isso? Então, doutor, existe hoje o direito, como a gente sempre fala, o direito é interligado a outras áreas, né? Ele não pode ser entendido como uma matéria ou uma ciência única. Existem os estudos que colocam um consumo exacerbado, essa pessoa que é pródiga, como a gente diz, né? Que ela gasta perdeu o controle, né? Como uma pessoa que pode ser um caso clínico, né? Ou ela pode realmente estar agindo de má fé. A gente tem que verificar, e quem vai verificar isso muito vai ser o juiz ou até mesmo o conciliador, né? No caso dos Sejusques aqui no Paraná, ele vai ver qual foi realmente a intenção dessa pessoa. Ele vai ter que analisar o caso concreto. Isso que vai ter que ser analisado. A intenção é subjetiva. Embora a boa-fé deveria ser sempre uma questão objetiva, nós estamos tratando de pessoas. E pessoas, elas têm muito mais de caráter subjetivo, sentimentos. Quando a gente fala, o que é subjetivo, Elaine? Subjetivo é sentimento, é pensamento, né? Tem muito disso, tá? Do que de questões objetivas. Seria muito fácil, né? Se a gente conseguisse colocar lá o papelzinho, né? E já sair com as respostas, mas não é assim que acontece na vida prática, né? Na vida prática, a gente tem que analisar o caso concreto. E eu que trabalho nessa área, eu sempre procuro conversar com o meu cliente, saber toda a situação que essa pessoa está passando, porque já existem estudos que dizem que, por exemplo, questões psicológicas podem causar um consumo exacerbado, assim como uma superalimentação, tá? Não só o consumo exacerbado, a pessoa pode criar vários tipos de gatilhos para tentar resolver e acaba se afundando. Situações que estão intimamente ligadas. Mas, minhas queridas professoras, o debate está muito gostoso, o papo está muito interessante, mas, infelizmente, estamos chegando no final do nosso tempo. Foi tão pouco, eu queria falar. É só meia horinha, professor. Então, eu gostaria só de... que esse tema aqui nós podemos ficar um dia inteiro falando. E quem sabe não vamos marcar para uma sequência outros tópicos dentro do consumismo, do direito do consumidor e até do superendividamento.
Então, doutora Elaine, eu passo a palavra para você, para as suas considerações finais. Eu só gostaria de terminar falando que, embora o superendividamento ele venha para tentar atenuar e desafogar o judiciário e ajudar as pessoas que estão com problema para resolver os seus problemas, né, financeiros, ele vem para tentar conciliar e ajustar a sua dívida, tá? Não podemos colocar dentro desse superendividamento questões fiscais e alimentares, tá? E alimentares que eu digo, pensão alimentícia, tá, gente? E sempre que vocês tiverem uma dificuldade, existem hoje órgãos públicos que podem te ajudar. O PROCON faz isso, o SEBRAE, o Balcão SEBRAE tem escolas para ensinar, né, educação financeira. Então procurem, o advogado pode te ajudar a esclarecer da melhor forma possível como você vai fazer esse parcelamento, tá? Existe toda uma lei para te auxiliar nesse sentido, tá? Não se desespere, procure ajuda, tá? E seja honesto com seu advogado, seja honesto no sentido de procurar resolver o seu problema, porque vai ser melhor para você no futuro e vai ser melhor para a sua economia, para a sua economia pessoal, né? Para a sua vida pessoal financeira. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Passou tão rápido, eu tinha 1 milhão de coisas que eu gostaria de falar, mas eu agradeço mais uma vez a doutora Jennifer, ao doutor Silvano pela oportunidade e espero que a gente tenha uma outra oportunidade para falarmos ainda mais dessa lei que é muito nova e que tem muito, muito, muito a oferecer para todos, seja para os alunos, seja para quem está aprendendo, mas principalmente para quem está super endividado. Tá bom? Uma boa tarde, tudo de bom para os senhores. Adorei estar aqui com os senhores. Que bom. Professora Jennifer? Bom, muito obrigada a todos os telespectadores que nos acompanharam. Se for possível aqui deixar uma opinião particular minha, educação financeira é para a vida e para a família toda. Então, quem estiver nos ouvindo hoje, tiver condições de adquirir um curso de educação financeira de alguma autoridade da qual goste, eu sempre recomendo, porque às vezes a gente não vê a forma como estamos administrando nosso dinheiro e acabamos extrapolando um pouco. Isso acontece com todo mundo, porque, como a professora Elaine falou, nós não somos acostumados, nós não somos ensinados desde pequeno a como organizar as nossas finanças. Então, esse é um investimento para a vida toda. Falando para vocês, como uma pessoa que já comprou um curso de educação financeira e que me ajudou bastante. Muito obrigada, professor Silvano. Professora Elaine, muito obrigada pela excelente explicação. Gostei muito. E até a próxima. Perfeito. Muito obrigado a todos que estiveram conosco até agora, em especial a nossa convidada, a doutora Elaine, que veio a brilhantar e trazer um tema especial ao nosso debate e certamente do teu interesse também. Até a próxima. Um forte abraço a todos.